Olá, eu sou o professor Flávio Tambellini e vamos estudar entropia. Variação de entropia. Então, temos aqui a desigualdade de Clausius para um ciclo. Tá? Então, temos aqui a integral curvilínea de ΔQ sobre T igual a menos sigma do ciclo. Tá? Essa integral significa que temos que integrar ao longo de toda a curva do sistema. Tá? Para um processo internamente reversível, teremos que o sigma do ciclo é igual a zero. Então, essa integral vai ser igual a zero, certo? Então, ó, vamos estudar aqui a seguinte situação. A variação de entropia pelo ciclo AC. Então, está aqui o ciclo e o caminho que é percorrido, tá? Então, a gente vai fazer a integral de 1 a 2 pelo caminho A e voltando por C. Então, essa integral de 1 a 2, ΔQ sobre T por A, mais a integral de 2 até 1, ΔQ sobre T pelo caminho C, isso vai ser igual a zero porque a gente chega ao mesmo ponto. Vamos fazer o ciclo BC também, tá? A gente vai de 1 a 2 por B, integral de 1 a 2, ΔQ sobre T pelo caminho B, mais o caminho de 2 até 1, voltando por C, que vai ser igual a zero também, porque ele vai aqui por esse lado, até 2, e volta pelo C e vai chegar ao mesmo ponto, tá? Os dois a gente chega ao ponto 1. O ciclo AC, a integral de 2 até 1, esse aqui do meio, é igual a menos a integral de 1 a 2 indo por A. Então, é como se fosse o inverso. A gente substitui, a gente vai ter que a integral de 1 a 2, integral, né, de ΔQ sobre T por B, menos 1 a 2 na integral de ΔQ sobre T por A é igual a zero. Tá? A gente passa para o outro lado, a gente vai ver que a integral de 1 a 2 indo por A é igual à integral de 1 a 2 indo por B, o ΔQ sobre T. Então, isso caracteriza uma propriedade que nós já vimos. A propriedade não depende do caminho, só depende do ponto inicial e do ponto final. Ok? Então, essa propriedade ela é chamada de entropia. Então, o que é entropia para um processo internamente reversível? Tá? Ou a variação dela, no caso. Tá? Nós temos aqui a variação de entropia, vai ser a integral de 1 a 2 de ΔQ sobre T no processo internamente reversível. O diferencial vai ser ΔS é igual o diferencial de Q sobre T em um processo internamente reversível. Tá? Esse D do ΔS é uma diferencial exata. Esse delta da letra grega, delta minúsculo, tá? É um diferencial inexato, ok? Então, essa é a definição de entropia para um sistema, né? Para um processo internamente reversível. É o diferencial do calor sobre a temperatura. Bom, a entropia ela pode ser dada em unidade de Joule por Kelvin ou quilojoule por Kelvin. Sempre é uma unidade de energia por unidade de temperatura. Entropia específica ou entropia por unidade de massa, que é o S minúsculo, vai ser o S maiúsculo dividido pela massa. Aí nós vamos ter a unidade de entropia em Joule por quilo-Kelvin ou quilojoule por quilo-Kelvin. Então, vamos utilizar a relação temperatura diferencial de entropia junto com a primeira lei para sistemas em um processo internamente reversível. Primeira lei para sistema. Então, ó, o ΔQ de um processo internamente reversível menos diferencial do trabalho é igual ao ΔU. O diferencial do trabalho é P vezes o ΔV, volume, diferencial do volume. E a definição de entropia, o ΔQ de um processo internamente reversível, é igual a T vezes ΔS. Substituindo nessa equação aqui do ΔU, aqui a gente vai colocar, ó, vamos ver, no lugar do ΔQ e R, nós vamos colocar o TdS, tá aqui. ΔU é ΔU, e o dW passa para o segundo membro positivo, que vai ser PdV. Então, T vezes ΔS é igual a ΔU mais PDV, tá? Ou seja, temperatura vezes diferencial de entropia é igual ao diferencial da energia interna mais a pressão vezes o diferencial do volume.
Podemos usar a relação também, ó, podemos substituir ΔU, né, falar que ΔH é ΔU mais o diferencial de pressão vezes volume. E o diferencial de pressão vezes volume é o diferencial do produto. Então, vai ser P vezes o diferencial do volume mais volume vezes o diferencial da pressão. Ok? Então, T vezes ds é igual a ΔU mais PdV, igual a gente fez da relação anterior, do slide anterior, né? E substituindo as expressões, a gente vai ver que T vezes ΔS é igual ao diferencial da entalpia menos o volume vezes o diferencial da pressão. Olha aqui agora, quando é entalpia, é V vezes Vp. Quando é diferencial de energia interna, é P vezes dV. Okay? Então, temos essas duas relações aqui. Então, nós temos aí da relação anterior o T vezes ΔS com ΔU e PdV e T vezes ΔS com ΔH e menos VdP. Na forma específica, dividido pela massa, nós vamos ter o diferencial, todos os diferenciais aqui em minúsculo, e o volume se transforma em volume específico, beleza? Então, relação de TdS para o processo a pressão constante. Então, a gente sabe que TdS é igual a ΔH menos VdP. Como que vai ficar? Tá? Se a pressão é constante, não vai ter diferencial, esse diferencial de pressão é zero. Então, o TdS vai ser igual a ΔH. Ou ΔS é ΔH sobre T. Tá? A gente olhar as relações termodinâmicas, a entropia pode ser calculada por aqui. Tá? Quando o processo de temperatura constante, além disso, da pressão ser constante, a variação de entropia é a variação da entalpia sobre a temperatura, na forma de kJ, que vai ser kJ por Kelvin, ou na forma específica, tá? Que vai ser kJ por kcal, tá? Então, vai ser a variação de entalpia sobre a temperatura também. Variação de entropia para uma substância incompressível, ou seja, não tem variação do volume. Tá? Então, esse ΔV vai ser zero. Então, nós vamos ter que ΔS vai ser igual a ΔU sobre T, que vai ser o calor específico vezes ΔT sobre T. Tá? Integrando, a gente vai ter que S2 menos S1 é igual a C vezes ln de T2 sobre T1. Tá? Isso aqui para a substância incompressível. Geralmente a água na forma líquida, óleo, uma coisa assim, tá? Variação de entropia para um gás ideal. Então, nós temos a relação de novo aqui, TdS é igual a ΔU mais PdV, e ΔU é C vezes ΔT. Substituindo aqui, por quê? Porque agora a variação da energia interna é função somente da temperatura. Então, a gente pode trabalhar com essa relação aqui. Nós temos aqui o S2 menos S1 igual a integral de T1, T2 de CV ΔT sobre T, mais R vezes ln de V2 sobre V1. Se o CV for constante, a gente tira ele da integral, a gente vai ter o ln de T2 sobre T1, mais R vezes ln de V2 sobre V1. Estamos falando de variação de entropia para um gás ideal. Mudou um pouquinho. Continua sendo variação de entropia para um gás ideal, mas agora a gente vai usar TdS igual a ΔH menos VTP, tá? E a diferencial da entalpia é o Cp vezes ΔT. Mesma coisa que o ΔU. A gente substitui e coloca aqui na expressão, no lugar do ΔH, a gente vai colocar o Cp ΔT, claro que sobre T, né? Porque na hora que a gente passa aqui, vai ficar o T dividindo, ok? E aqui vai ficar menos R ln de P2 sobre P1. Para Cp constante, sai da integral, vai ficar Cp vezes ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. Esse R é o R barra, que é a constante universal dos gases, dividido pelo mol dos gases, tá? Então, aqui nós temos a variação de entropia. Beleza. Cálculo da variação de entropia para o gás ideal com tabela. Tá? Então, nós temos aqui a variação da entropia, temos aquela integral de Cp em função da temperatura dt sobre T, menos R vezes ln de P2 sobre P1. A gente nomeia essa integração aqui como uma nova variável, o S elevado a um símbolo aqui, letra O minúsculo ou zero de referência, tá? T. Então, T' é uma temperatura arbitrária de referência e é feita essa integração. Os valores são tabelados, tá? Então, a gente modifica a variável, né? Nós vamos ter esse S aqui
essa bolinha aqui de T2 menos T1, tá? Que é uma função de entropia. Nós vamos ter de T' até T2 menos de T' até T1, que vai ficar igual essa integral de T1 até T2. Tá? E aí a gente vai ter a variação da entropia na base mássica, tá? A entropia na temperatura T2, P2, menos a entropia na temperatura T1, P1, é igual a esse S, vou chamar de bolinha, na temperatura T2, menos S bolinha, T1, na temperatura T1, menos R vezes ln de P2 sobre P1. Tá? Então, esse valor do esses dois S aqui, que são chamados de função de variável, eles são tabelados. Tá? Então, está aqui, para o gás ideal na base mássica. Também a gente pode ter a variação de entropia na base molar. Então, vai ficar igual ao que está aqui, só que com um traço em cima, S barra. A temperatura T1P2 menos S barra temperatura T1P1 é igual a S bolinha traço T2 menos S traço bolinha T1, tá? Menos R barra, aqui fica o R barra, constante universal dos gases, vezes ln de P2 sobre P1. Então está aqui a expressão, tirando esses T2 T1 para ficar mais limpa a expressão, S barra 2 menos S barra 1 é igual a S2 bolinha barra menos S1 bolinha barra menos R barra vezes ln de P2 sobre P1. Tá? Geralmente a gente usa esse caso aqui para alguns valores tabelados de gases como nitrogênio, até o vapor de água, dióxido de carbono, tá? Oxigênio. Então nós temos aí alguns gases que estão não na base máxima, mas na base molar. Então, bom, depois de tudo isso, vamos ver a área representando a transferência de calor. Definição de entropia nós temos aqui. O ΔQ para processo internamente reversível é igual a TdS. Então, num gráfico em T em função de entropia, temperatura em função de entropia, quando a gente integra essa equação, esse diferencial, vai ficar Q em um processo internamente reversível é igual a integral de S1 a S2 TdS. Então, a área sobre a curva, em um gráfico T em função do S, vai dar o calor transferido, ok? Tá? Lembre, então pressão, a área no gráfico da pressão em função do volume para sistema, vai dar o trabalho. Temperatura, a área num gráfico da temperatura em função da entropia, vai dar o calor, ok? Vamos explicar o ciclo de calor. Então, temos aqui um apoio isolado, então a gente tem uma expansão adiabática, depois ele passa por uma compressão isotérmica num reservatório frio a temperatura Tc, continua num apoio isolado numa compressão adiabática, tá? E depois ele tem uma expansão isotérmica num reservatório quente. Tá? Então está aí todo o ciclo de Carnot. Ele é um ciclo idealizado. Okay? Aqui nós temos as duas isotermas, tá? Os dois reservatórios, o reservatório quente ATH e o reservatório frio ATC. Tá? De 1 para 2, a expansão adiabática, tanto de 1 para 2 como de 3 para 4, os processos são isentrópicos. Tá? De 4 para 1 e de 2 para 3, os processos são isotérmicos. Então, nesse processo de 4 para 1, tem adição de calor. Processo de 2 para 3 tem retirada de calor. Okay? Então, de 1 para 2, um processo ele é adiabático, é uma expansão adiabática. De 2 para 3, uma compressão isotérmica. De 3 para 4, uma compressão adiabática. E de 4 para 1, uma expansão isotérmica. Ok? E agora o ciclo de Carnot é um diagrama de temperatura em função da entropia. Vou só voltar um slide, né? Só esqueci de falar aqui, esse que a gente falou desse ciclo de Carnot, desse jeito, é no gráfico da pressão em função do volume. Então, essa área amarela, representa o trabalho líquido desse sistema. Tá? Agora sim. Esqueci de falar um pequeno detalhe. Então, temos aqui o mesmo esquema, só que agora em um gráfico da temperatura em função da entropia. Então, o ciclo de Carnot, por exemplo, antes de começar,
todas as retas verticais representam processos isentrópicos, tá? E as retas horizontais, 4/1, 2/3, representam processos isotérmicos, tá? E nesse caso também ele é isentrópico e é adiabático, tá? A expansão, então nós temos aqui a expansão de 1/2, expansão adiabática. De 2/3 nós temos uma compressão isotérmica. De 3/4, uma compressão adiabática. E de 4/1, a expansão isotérmica aí do ciclo de calor, do ciclo de Carnot, beleza? Tá? Então, essa área aqui dentro do retângulo representa o calor do ciclo, tá? Bom, o balanço de entropia para sistemas fechados, tá? Depois de algumas considerações, nós temos que a variação de entropia no sistema, tá, é igual à entropia líquida que entra no sistema, né, geralmente na forma de taxa de transferência de calor, mais a entropia gerada no sistema. Então, a variação de entropia vai ser a entropia que entra através da fronteira, né, mais a entropia gerada dentro do sistema. Vamos seguir adiante. Então, está aqui o balanço de entropia, tá? S2 menos S1 é igual à integral de 1 a 2 de ΔQ sobre T, mais o S gerado. Então, ó, o primeiro termo do lado esquerdo é a variação de entropia, depois do sinal de igualdade nós temos a entropia transferida na forma de calor, e o último termo é a entropia gerada. Pode ser entropia gerada, produzida, ok? Então, ó, se o S gerado é maior que zero, significa que há irreversibilidade no sistema. Atrito, troca de calor infinita, alguma coisa assim. Se o S gerado é igual a zero, então significa que não há irreversibilidade no sistema. É um processo reversível. E se o S gerado é menor que zero, é impossível, não tem como isso acontecer. Então, ó, o S gerado, ou a geração de entropia, ela não pode ser o quê? Negativa. Mas a variação de entropia, o S2 menos S1, ele pode ser negativo, pode ser igual a zero ou pode ser positivo. Bom? Continuando aqui no balanço de entropia para sistemas fechados, então nós temos esse balanço aqui, tá? A variação de entropia é igual à transferência de entropia através da fronteira, mais a entropia gerada. Então, ó, o balanço de entropia para sistemas fechados com temperatura constante, esse T sai da integral, e aqui a gente vai ter o calor de 1/2. Tá? Balanço de entropia para sistemas fechados. Tá? Quando a gente tem várias... aqui taxa de entropia, a gente divide essa equação aqui pelo tempo. Então, a gente vai ter um ΔS, ΔT igual somatório de Q ponto J sobre TJ mais o S gerado ponto. Tá? Bom, deixa eu continuar aqui. Aqui, ó, balanço de taxa de entropia para volume de controle. Então, nós vamos ter, agora nós estamos mudando de sistema para volume de controle. Nós temos a variação da entropia, nós temos a taxa de entropia, todo esse termo, aparece mais esses dois termos aqui, tá? Vou comentar eles. As taxas de entropia têm devido à taxa de transferência de calor e devido à vazão máxima, tá? E mais a taxa de geração de entropia. Então, as taxas de transferência de entropia, igual eu falei, devido ao calor, somatório da vazão máxima que entra vezes a entropia que entra, menos a vazão máxima que sai vezes a entropia de saída, mais a taxa de geração de entropia dentro do volume de controle. Se o volume de controle está em regime permanente, o lado esquerdo aqui é igual a zero. Então, a gente vai ter o somatório da taxa de transferência de entropia através da superfície. Aqui também, mas aqui é no caso da vazão máxima vezes a entropia na entrada, menos a vazão máxima vezes a entropia na saída, mais a taxa de geração de entropia. Tá? Se for um volume de controle em regime permanente com uma entrada e uma saída, a vazão máxima que entra é igual a que sai, que é igual a uma vazão máxima. Então, aquela equação aqui em cima, ó, vai se transformar nessa aqui,
zero é igual ao somatório de Q ponto J sobre TJ mais M ponto, que multiplica a entropia de entrada menos a entropia de saída mais a taxa de geração de entropia. Indicando o índice 1 para a entrada e o índice 2 para a saída, para o caso de um volume de controle só com uma entrada e uma saída, nós vamos ter essa expressão aqui. Tá? Zero é igual ao somatório de Q ponto J sobre TJ, mais M ponto vezes S1 menos S2, mais a taxa de geração de entropia. Se o processo, ainda para um volume de controle com uma entrada e uma saída, se o processo for adiabático, significa que o Q ponto J vai ser igual a zero. Então, aquele termo vai sumir, só vai ficar zero é igual a vazão máxima vezes S1 menos S2 mais a taxa de geração de entropia. E a taxa de geração de entropia pode ser calculada como M ponto vezes S2 menos S1. Fica bem mais simples. E aqui, ó, já que estamos falando de entropia, tá? Nós estamos no gráfico da temperatura em função da entropia, e aqui mostrando um processo isentrópico que passa de uma pressão P1 para uma pressão P2, sendo P1 maior que P2. Tá? Então, os processos isentrópicos, um gráfico T em função da entropia, aqui no caso para a água, é uma reta vertical. Cuidado que processo de temperatura constante aqui, ó, continua sendo uma linha horizontal, tá? Beleza? Então, a gente pode, às vezes, resolver um problema, dada a condição 1, consegue-se encontrar a condição 2 igualando as entropias, tá? Processo isentrópico para um gás, tá? Já não tem aquela curva, então a gente tem a temperatura em função da entropia, por exemplo, passando de uma temperatura T1 para uma temperatura T2S, né? Um processo isentrópico. Tá? Isso aqui é muito comum em exercício com escoamento compressível também. Então, ó, a variação de entropia para um gás ideal é uma base máxima. Nós temos a reação, nós já falamos isso nos slides anteriores. Para o ar, para processo isentrópico, a gente tem essa relação. P2 sobre P1 é igual a PR2 sobre PR1. Tá? Isso aqui é uma pressão, digamos, relativa, né? Então, nós temos aqui a tabela da propriedade do ar. Ó. O ar ele vai trazer essas propriedades em função da temperatura. Peguei aqui só alguns valores. Nós temos os valores da entalpia na segunda coluna, os valores da energia interna na terceira coluna, o valor da função de entropia na quarta coluna, que eu falei para vocês que é tabelado, e na quinta e na sexta coluna, a gente utiliza para processos isentrópicos, tá? O PR na penúltima coluna e um volume específico aqui, né, pseudo-reduzido, na última coluna, beleza? Então é isso, a gente vai trabalhar muito com PR. Tá? Eficiência isentrópica de uma turbina. Tá? Já que a gente falou de processos isentrópicos, então significa que existe uma eficiência. Então, o que acontece? Uma turbina que está numa pressão P1 mais elevada passa por uma pressão P2, em um processo isentrópico, ela vai descer aqui verticalmente. Tá? Esse aqui é um diagrama de Mourier, tá? Entalpia em função da entropia. Também serve para temperatura em função da entropia, também dá certo, a mesma coisa. No processo real, ele vem para a direita. Por quê? Porque a entropia tem que aumentar. Tá? Então, acontece desse jeito. E aí a gente tem a eficiência isentrópica de uma turbina, a potência da turbina sobre a potência da turbina em um processo isentrópico, que pode ser dividido pela vazão máxima, que elas serão iguais, tá? Então vai ficar H1 menos H2 sobre H1 menos H2S. H1 é a entalpia na entrada, H2 é a entalpia na saída do caso real, e H2S é a entalpia na saída para o caso de um processo isentrópico. Eficiência isentrópica de um bocal, tá? Ele é a energia cinética na saída sobre a energia cinética para um processo isentrópico, que no fundo, né, dá para fazer só desse jeito, que é a velocidade V2 ao quadrado, um processo real, sobre a velocidade 2S ao quadrado para um processo isentrópico.
tá? Não precisa ficar dividindo por 2, senão não precisa ficar fazendo conta mais, precisa entender o conceito só, tá? E tem que lembrar também que processo isentrópico é o máximo que se consegue. Não se consegue nenhuma eficiência, uma velocidade maior do que aquele que seja para um processo isentrópico. Tá? Aqui a eficiência isentrópica de uma bomba ou de um compressor, eles são semelhantes. Então você tem aqui uma bomba ou um compressor, a entrada dele, né, numa pressão P1, também gráfico da temperatura em função da entropia. Ele vai passar por uma pressão maior, P2, também vai aumentar a temperatura, geralmente aumenta um pouco. Tá? Então, ele vai do processo 1 para o processo 2S, numa linha vertical, e o processo real é um pouco à direita, porque a entropia tem que aumentar. Ok? O mesmo lance da turbina, só que da turbina invertida. Mas o processo real sempre para a direita. Ok? Não tem como ir para a esquerda, porque aí vai dar uma taxa de geração de entropia negativa. E isso é impossível. Beleza? E aí, a eficiência da bomba ou de um compressor, aí é a potência real do compressor ou da bomba, ou real não, é uma potência isentrópica dividida pela potência real, é o inverso da turbina. Então, por isso que fica H2S menos H1 sobre H2 menos H1, tá? Espero que tenha entendido essa aula teórica de entropia. Um grande abraço.